Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e hoje nossa conversa é com o fisioterapeuta e quiropraxista Wonderful Teles. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes. De começo, eu gostaria que você explicasse e falasse um pouco mais sobre as suas experiências como fisioterapeuta. Bom, a parte da fisioterapia, ela tem crescido bastante desde a época do Covid, onde teve mais visão, e nessa parte da quiropraxia é uma parte nova, onde tem poucos profissionais aqui no nosso estado em que estão atuando de forma adequada com os nossos pacientes. É uma área muito bonita de trabalhar, na fase de reabilitação, na fase de estar melhorando a qualidade de vida dos pacientes, na fase de estar dando uma oportunidade a mais num paciente que sofreu um acidente, que precisou fazer a reabilitação. Então, são pessoas que a gente trata de uma forma geral, tendo uma visão holística de toda a situação de cada paciente. Cada paciente é feito uma avaliação, um tratamento específico para cada caso, e cada paciente é tratado de forma diferenciada, né? Não é uma receita de bolo, tudo é diferenciado nesses pacientes. Quando a gente for buscar um profissional, o que a gente deve se atentar? Porque, assim, uma coisa que eu percebo sobre a quiropraxia é que nem todo profissional é um especialista naquela área, né? Não é porque a pessoa é fisioterapeuta que ela vai ser um especialista nisso. Então, quais são os cuidados que um paciente ele deve se atentar ao buscar esse profissional? Bom, é importante estar falando isso porque a graduação em quiropraxia, tem faculdades no Brasil que tem essa graduação, que é uma formação, né? Ainda não está regularizada no Brasil, mas tem a diplomação, onde hoje aqui no estado contamos com apenas 15 profissionais que teve uma formação recente que concluímos, de 30 meses, foram mais de 1.000 horas de aula, é um conhecimento muito vasto, muitas horas de estudo, tem que saber realmente o que está fazendo com o paciente. Não são todas as pessoas que podem estar fazendo a quiropraxia, tem algumas restrições, pacientes com alguma doença maligna, que sofreram fraturas recentes, próxima à coluna, ali naquela região de costela, na coluna propriamente dita, pacientes que têm placas ou parafusos na região onde vai ser tratada. Então, assim, é um trabalho bem minucioso, onde tem que ser estudado aquele paciente, tem que saber o que está fazendo. Se você fizer alguma coisa errada, com certeza seu paciente vai estar prejudicado, e mais ainda o profissional. Então, foram muitas horas de estudo, muita dedicação, e você tem que saber ali, tá atendendo seu paciente. A avaliação é primordial, porque é na avaliação onde você vai descobrir tudo que o paciente tem. O tratamento em si é um tratamento, vamos dizer assim, a sessão em si não demora tanto, né? Você faz o ajuste ali específico para aquele caso ali, onde o paciente está sentindo alguma dor lombar, alguma dor na região torácica ou cervical da coluna, e você vai justamente em específico. E é um tratamento onde que, às vezes, muitas das vezes, o paciente chega com dor e sai sem dor do seu consultório. Então, é de imediato, entendeu? Então, desde que você faça a avaliação adequada e de forma correta. E a gente que acaba trabalhando o dia todo sentado, quais são as dicas que o senhor dá pra gente melhorar a nossa postura e não sentir tanta dor? Eu, por exemplo, passo o dia sentado às vezes, quando não tem externa, porque senão eu tô na rua, mas às vezes eu passo o dia sentado e eu sinto dor na minha coluna. Como que a gente pode evitar isso e até tratar futuramente? Sim, a maioria das pessoas trabalham sentado como você e como várias outras pessoas, né, na rede pública ou rede privada, e essas pessoas sempre têm que estar dando uma pausa, levantando, fazendo alongamento na musculatura. Às vezes a parte, o homem em si tem carteira que bota no bolso de trás, e na hora que você senta, a sua pelve fica desalinhada.
E isso gera uma dor. A longo prazo, ou várias horas sentados, começa a gerar uma dor, uma descompensação muscular. A sua coluna já começa a ser afetada. E quando você levanta, já vai sentindo aquela dor chata ali que está incomodando. Então, assim, imagina você várias horas por dia sentado, vários dias, vários meses, vários anos e sem tratamento. Então, isso vai acumulando lesões, microlesões, vai acontecendo ali naquela região e ocasionando algumas patologias. Vamos dar um exemplo aqui, uma escoliose, que tem duas formas, pode ser em forma de C, em forma de S, é uma escoliose mais estruturada, então é mais difícil de ser tratada. Uma própria hérnia de disco, que a gente chama de bico de papagaio, mais popularmente dito, né? Onde também dá para fazer a fisioterapia e a quiropraxia em si, tratada em cima dessas patologias, né? Tem uma infinidade de outras patologias, o desgaste do disco intervertebral, né? Entre uma vértebra e outra tem um disco que serve para amortecer impactos. Esse disco ele vai desgastando com o tempo. Se você não fizer um tratamento adequado, tudinho, ele vai desgastando. Fazendo exercícios regularmente também é importante estar fazendo. Para quê? Para que você diminua ou zere a sua dor, entendeu? Se você é uma pessoa sedentária, que não pratica nenhuma atividade física e que passa horas e horas sentado ali, consequentemente, de certeza vai aparecer alguma dor chata ali. A gente vale ressaltar que muita gente, muitos que chegam no meu consultório, chegam, doutor, tô com uma dor aqui na coluna chata, já tem tanto tempo e não consigo tratar, já tomei remédio. Então, assim, não adianta tomar remédio se você não está tratando a causa da dor. Você está tratando a sintomatologia. A causa da dor em si é o quê? É o problema na coluna. Se você tem alguma disfunção na coluna, alguma parte do seu corpo vai estar em desarmonia. Por exemplo, se você tem uma dor na região lombar, a tua perna vai começar a formigar, vai ficar dormente, alguma lesão está tendo ali, alguma vértebra está comprimindo a raiz nervosa que sai dali de dentro. Então você precisa fazer o quê? Fazer os ajustes necessários na coluna com a quiropraxia para que diminua ou zere a sua dor. E aí faz o tratamento, consequentemente, dependendo de cada paciente, volta uma vez na semana, de início, assim, um primeiro mês, você pode estar vindo uma vez na semana e aí nos meses subsequentes pode estar intercalando entre 15 dias ou 20 dias, vai variar de paciente para paciente. Tem paciente que reage mais rápido ao tratamento com a melhora e tem paciente que demora mais um pouco. Cada pessoa tem um organismo diferente em que vai sendo tratado. Sim, e o senhor falou também sobre a questão do exercício físico que tem que praticar. E uma coisa que eu tinha dúvidas é o alongamento. Ele é muito importante para evitar essas microlesões nos exercícios físicos, seja de baixa intensidade, como uma caminhada, um ciclismo, uma natação, ou uma de intensidade mais forte, mais alta, como, por exemplo, a musculação ou o crossfit, que está bem famoso. Então, assim, o alongamento é antes, é depois? Como que deve ser feito? Quais membros alongar? Como alongar? Então, essa questão do alongamento ela tem uma certa divergência dos profissionais. Tem profissionais que não acham legal alongar antes do exercício, tem profissional que acha que há necessidade de alongar antes do exercício, tipo como se fosse para estar aquecendo aquela musculatura que vai receber aquela carga. Então, assim, eu particularmente, eu sou a favor de alongar antes da atividade física para que prepare aquela musculatura para receber aquela carga que vai ser começar a praticar os exercícios. Muitos dos pacientes, tu falou aqui na parte do CrossFit, tem muitos pacientes do CrossFit que se lesionam demais, entendeu? É uma atividade de grande impacto, de alta intensidade, onde eles sofrem muito com lesão na coluna. É incrível, eu tenho vários pacientes que chegam no meu consultório e eu sempre falo, olha, cuidado e tal. É coluna e joelho, batata. Exato, coluna e joelho. Então, assim, você vê na academia aquele atleta lá que tá com um tensor ali no joelho ou no cotovelo, e já tá lesionado. Você já vê que ele tá ali com aquele negócio tentando proteger aquela articulação.
Então, assim, às vezes a gente fala assim, dá uma maneirada e tal, mas às vezes o paciente não escuta o profissional. Então, algumas coisas dessas devem ser feitas para quê? Para que evite essas lesões, diminui a carga. Na nossa cabeça, a gente pensa assim, eu consigo levantar esse peso no agachamento. Beleza, tua cabeça ali está dizendo, só que, imagina só, tu tem uma estrutura óssea e tua massa muscular tem uma vantagem na massa muscular. Ali, no teu consciente, tu vai conseguir levantar aquele movimento, aquele peso, fazer aquele movimento. Só que a tua articulação, os teus ossos não vão crescer, eles vão ficar do mesmo tamanho. Então, você vai estar sobrecarregando aquelas articulações e com excesso de peso. E, consequentemente, vai haver lesões. Então, tendo essa dosagem de peso é essencial para que você mantenha a funcionalidade e tenha uma vida sem dor. E nessa questão de maneirar o peso que a gente pega na academia, principalmente no agachamento, que eu sempre tenho muito cuidado, porque qualquer pessoa, aliás, se não tiver o cuidado, vai descer fazendo o S na coluna, vai descer torto, e eu sempre tive muito cuidado para evitar isso. E assim, para evitar esse tipo de lesão, claro, pegar um peso abaixo daquilo que eu tenho capacidade, porque se eu for fazer sempre no meu máximo, no meu limite, eu sei que eu vou estar me desgastando. Mas assim, como profissional, o que se orienta? A gente usar a carga máxima para hipertrofia e fazer com uma amplitude ali, o razoável, dentro daquele peso, ou reduzir a carga e fazer uma amplitude correta, indo até o chão, Assim, primeiramente, primordial é você ter um acompanhamento de um profissional. Na academia, o personal trainer, entendeu? Ele é que vai dosar a tua carga que tu vai poder fazer ou não, entendeu? Às vezes, tem vários pacientes assim também. Chegaram, estavam com um profissional, personal, aí deixaram de ter. Já sei fazer os meus exercícios, não preciso mais dele. Aí o que aconteceu foi aumentar a carga de peso. E se lesionou, entendeu? Aí o que aconteceu? Ele aumentou a carga que não sabia e no consciente dele ele dizia que conseguia realizar e acabou se lesionando. Então, assim, o primordial é o quê? É ter um personal com você para estar fazendo esses exercícios e estar fazendo esse acompanhamento. Usar também a cinta lombar, principalmente no agachamento, né? Onde ela vai estar estabilizando a tua coluna lombar para que tu execute o movimento de forma correta. E aí evita também de estar tendo lesões naquela região ali, onde a coluna lombar é o centro do nosso corpo, é onde as vértebras são até maiores do que as demais e é onde gera uma carga muito grande de peso, né? Além daquele peso que você está carregando, tem até a ação da gravidade em si, e aí aquela região está mais propensa a ter lesões, tanto que dificilmente você vê uma hérnia na região torácica, entendeu? Tem mais em região cervical e região lombar. Então é onde são mais afetadas ali. Então, assim, essa execução de movimento, tudinho, é de acordo com o quê? Com o que você consegue carregar. Às vezes faz uma série de 3 de 10, vamos dar um exemplo. Aí na terceira tu aumentou o peso, tu só fez 8, ou tu só fez 6, 7, não fez a série completa. Ou seja, tu não consegue pegar aquele peso que você aumentou. Então já vai ter que voltar, dar um passo atrás para poder estar executando de forma correta. Não? E é importante falar sobre isso, sobre reduzir a carga para evitar esse lesionamento, porque todo mundo acha que é bodybuilder, todo mundo acha que é o Arnold Schwarzenegger, todo mundo acha que é o Ramondino e... Não, eu quero ser fisiculturista, só que assim... Coloque na sua cabeça que você não é atleta. Tem que fazer para ter uma qualidade de vida. E se você se lesiona, você não tem qualidade de vida. Isso eu falo também sobre o medicamento. Eu vejo que as pessoas realmente recorrem a essa alternativa do medicamento para evitar a dor, ao invés de tratar a causa daquela dor. Isso. Ou seja, tratam só o sintoma. E a quiropraxia, ela vem... sozinha, ela consegue tratar ou ela precisa ter uma gama de outras atividades para também auxiliar nesse tratamento? Assim, tem pacientes às vezes que chegam com uma dor intensa no consultório. E aí, por exemplo, a quiropraxia, quando a gente vai aplicar ela em si, a gente precisa fazer alguns ajustes onde precisa de uma certa força
para que a gente consiga manipular aquela região. A manipulação em si é aquele estalo que a gente dá nas costas, né? A gente fala que o paciente às vezes está crocante. Tem muitos estalos ali, que significa o quê? Que a coluna dele está toda fora do eixo, fora do lugar mesmo. Quando você manipula aquela região, toda ela, e coloca ela para o lugar, gera uma certa tensão ali. Então, assim, às vezes o paciente está com muita dor e a gente já auxilia ele, fala assim, ó, tem que ter um auxílio de um fármaco, um anti-inflamatório, um analgésico, e aí, nessa parte aí, até a gente pode estar prescrevendo esses analgésicos e anti-inflamatório. Aí, o paciente faz o uso do anti-inflamatório, espera 2 dias e volta de novo com a gente consegue fazer isso aí. Muitas das vezes também, vamos dar um exemplo, o paciente está com torcicolo, não consegue movimentar para um lado nem para o outro o pescoço, né? Às vezes vai mais para um lado e para o outro não vai nada e fica tipo um robô. E aí você não consegue fazer muita coisa ali, mas também a gente dá para fazer mesmo ele sem ter tomado o remédio, sem ter tomado um anti-inflamatório ou um analgésico. E aí a gente consegue ali ter alívio da tensão ali de imediato, entendeu? Então, é muito relativo de um paciente para paciente, varia um pouco. Às vezes tem paciente que a gente consegue, mesmo com aquela dor, sem estar com o uso de fármaco e às vezes não. Às vezes uma dor está muito intensa, o paciente deixou chegar no último ponto dele, já chegou nas últimas lá para poder estar fazendo uma sessão de quiropraxia. Então, às vezes a gente não consegue na primeira sessão ali tá tirando 100% da dor dele. Então, às vezes, consegue fazer um movimento aqui, outro ali, utiliza uma outra técnica da quiropraxia que dá para fazer sem manipular. Então, vai fazendo os ajustes. Então, é o que eu falei, cada paciente é uma forma diferente de tratamento. Nada é igual, nada é uma receita de bolo. Então, a gente vai mesclando essas técnicas para que a gente consiga ter uma diminuição da dor logo de imediato. E nesse tratamento, além da quiropraxia, quais são as outras ferramentas que o senhor utiliza no tratamento dessas dores de lombar, joelho? Eu vejo que tá muito em alta, inclusive aqui em Roraima, o Pilates. Ele é também uma forma de auxiliar também junto com a quiropraxia na saúde do paciente? Sim, com certeza. Tem várias técnicas que a gente pode utilizar, várias atividades que a gente pode utilizar associado à quiropraxia. Entre elas tem o Pilates, tem a acupuntura em si, entendeu? É onde vai tratar ali aquelas partes que estão mais inflamadas, né? A acupuntura chinesa em si. Tem o dry needling, que é um agulhamento a seco, entendeu? É onde você introduz agulhas na região onde está mais tensionada, acopla um aparelhinho lá, que a gente chama de TENS, que né? Dá uns choques. Que dá um choquinho, e aquela parte ali vai estar sendo tratada para estar dando um relaxamento da musculatura, diminuindo o processo inflamatório, tem vários outros benefícios. Tem também a ventosa, né? Que a gente coloca para dar uma oxigenada na musculatura, entendeu? Às vezes a musculatura é muito tensa ali naquela região de trapézio, próximo ao pescoço. É uma região onde tem muito ponto gatilho ali, você precisa estar colocando ali as ventosas para estar diminuindo esses pontos gatilho e, consequentemente, diminuindo a dor. Tem também as bandagens elásticas, onde você... Dá um exemplo, às vezes tem um jogador de beach tênis que utiliza muito o braço e tal, cotovelo e ombro, punho, essas articulações do braço, lesiona demais. E aí, às vezes, por exemplo, o cara tem um campeonato, precisa jogar. Aí você faz uma bandagem ali, né, naquela região do ombro e aí vai jogar. É uma bandagem funcional. Você aplicou ela, jogou, depois tira... E aí faz o tratamento depois do teu campeonato, entendeu? É um outro recurso que a gente pode estar utilizando também. Então, assim, tem uma infinidade de técnicas que a gente pode estar direcionando e colocando para estar tratando esse paciente. O senhor falou também sobre a musculatura, fortalecer a musculatura, além da questão óssea em si. E o senhor falou da torcicolo. O que acontece comigo, ou acontecia, aliás, de eu não conseguir virar o meu pescoço de um lado ou para o outro devido a grandes níveis de estresse. Então, quando o senhor vai a tratar um paciente,
Qual é a orientação que o senhor dá em relação, às vezes é má postura, mas às vezes é o estresse mesmo do trabalho. Anteriormente a gente trouxe aqui um psicólogo para falar sobre o burnout e sobre as consequências. E então, como que o senhor faz essa mediação do que a causa é emocional ou do que a causa é uma má postura, uma falta de qualidade de vida? É assim, tem muitos pacientes que têm problema de ansiedade, depressão e utilizam os fármacos específicos para essa patologia, né? É chamado de psicotrópicos. Isso aí é a parte da psiquiatria, os psiquiatras que prescrevem essas medicações. E essas medicações influenciam diretamente no tratamento que a gente faz de quiropraxia. Então, isso entra também na anamnese que a gente faz com o paciente. Tu toma algum tipo de medicamento e tal, a gente tem umas bandeiras que a gente coloca lá, tem as red flags, que são as bandeiras vermelhas, tem as yellow flags, as amarelas, tem as blue, que é a azul, então vai tendo essas classificações, entendeu? Então, assim, de acordo com o paciente, esses fármacos atrapalham no tratamento em si. É o que eu falo, às vezes a pessoa não está com problema muscular, é mais problema relacionado ao estresse de trabalho, emocional, que teve uma perda de um parente recente. Então, tem vários fatores em que levam a acarretar isso, né? Às vezes uma pessoa está com problema no trabalho e aí você vai para casa, tenta dormir, não consegue dormir de um lado para outro, amanhece pior ainda do que estava antes, então aí começa a tomar mais medicamentos. Então, assim, vai gerando uma bola de neve, entendeu? Então, essas medicações em si, às vezes, mascaram muito, entendeu? E aí, às vezes, a gente até pede pro paciente, tu tá tomando medicamento para dor ou não? Ele fala assim, tô tomando, mas não tá surtindo efeito e tal. E aí, às vezes, o que ele faz? Vai e compra um mais forte ainda. Aí vai aumentando, e nada. Quando passa o efeito do fármaco, aí volta tudo que estava antes. Por quê? O que eu falei anteriormente, ele está tratando a sintomatologia, ele não está tratando o que está causando a dor dele. Então, precisa estar tendo esse acompanhamento não só com um profissional, fisioterapeuta, um quiropraxista, mas com outros profissionais também, com um psiquiatra, um psicólogo, então, para estar avaliando e vendo realmente o que esse paciente tem. E falando sobre reabilitação de pacientes, a minha irmã ela é fisioterapeuta, então eu lembro que ela me contou uma história que eu fiquei muito impressionado no poder da mente das pessoas. Tinha uma paciente que, no estágio que ela tinha, que ela toda semana tava lá, fazia o acompanhamento direitinho. E na conversa com a paciente, ela percebia que o problema dela, a raiz do problema, era mais emocional. Então, aí, ela disse que tinham duas pacientes que eram assim, que ela percebeu que o problema era mais emocional e elas indicaram, né? Procura um psicólogo, psiquiatra. Tinham passado por problemas familiares. E aí, uma buscou esse atendimento com psicólogo, psiquiatra e ela começou a ter uma melhora dentro da fisioterapia. Então, ela começou a locomover melhor, a andar melhor, essas dores começaram a parar. E a outra que não buscou esse atendimento porque ela... Não, eu não sou doida, aquele preconceito, né, que a pessoa geralmente tem. Ela não teve melhora, não teve avanço. Como é que você percebe isso nos seus atendimentos? Até porque a quiropraxia, né, estala. Se a pessoa estiver nervosa ali no momento, a musculatura não cede e pode acabar fazendo ali, ao invés de melhorar, piorar, porque a pessoa está nervosa naquele momento. Tem toda essa gama de patologias que podem estar acarretando esse paciente, né? Às vezes o paciente chega lá no consultório, está muito estressado do trabalho e tal, e a gente já conversa com ele e tal. Na nossa grade curricular em si, a gente tem uma grade de psicologia, a introdução à psicologia, que a gente aplica todo dia isso aí. Sim. E a gente começa a conversar com o paciente, tenta tirar todas as informações possíveis dele para ver o que realmente está acontecendo. Muitas das vezes o paciente não tem nada na coluna. Nada. Mas está com aquela dor intensa, totalmente ali. A gente visualiza que em decorrência do trabalho dele, entendeu? E aí a gente pergunta se ele já passou por algum outro profissional, se não. E aí a gente começa a conversar e vai falando, cara, teu problema é esse, tal, entendeu?
Dá para fazer a quiropraxia? Dá para fazer, mas a gente tem que associar com outros profissionais para a gente poder estar tendo um resultado positivo e que você tenha uma melhora significativa, entendeu? Então, é importante estar fazendo esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar, e onde tem cada profissional tem a sua avaliação, o seu tratamento, e isso, no final, vai beneficiar somente o paciente. E nesse tempo de atuação que o senhor tem, teve algum caso que lhe chamou a atenção, que lhe marcou, dentro da quiropraxia, da fisioterapia? Eu já estou na quiropraxia já desde 2013. Nossa, né? tem bastante tempo. E assim, mas só que agora que eu falo assim, nos últimos 3 anos, eu afunilei e fiz a minha diplomação, e foram 3 anos intensos, e aí hoje eu atendo somente a parte da quiropraxia, né? Então, assim, são vários anos que a gente vê vários pacientes e tal. Tem paciente que chega no teu consultório carregado pelo familiar, literalmente carregado pelo familiar, sem ter força na perna para tá andando. Às vezes eu falei, por que não trouxeram na cadeira de roda? Porque ele não tinha força nenhuma para ficar em pé. E aí, vamos começar a fazer avaliação e tal. Em uma única sessão, o paciente fica em pé e anda. Caraca. Esse paciente, ele chorava no consultório, assim, de uma forma assim, e até me apelidou de mão santa. Aí eu falei, não, isso aqui é estudo mesmo, a gente estudou para isso, para reabilitar o paciente em uma única sessão, que muitas vezes dá resultado positivo, e muitas das vezes também a gente precisa dar continuidade ao tratamento, fazer outras sessões para que a gente tenha um êxito no final. Mas teve umas vezes que aconteceu isso. E é gratificante, né? Reabilitar a pessoa a ser apenas funcional, né? Às vezes era um paciente esse paciente era um paciente que ele dormia na rede. Aí eu também... Não, pera lá. Agora você vai explicar. Eu também durmo na rede. É um veneno pra coluna. Meu. Não, nós, nortistas, roraimenses... Não, é assim, eu sou natural da terra, eu sou Boa Vista, minha família é tradicional daqui, beleza. Gosto de rede, tenho rede lá em casa. Quando a gente estava construindo a nossa casa, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, bota armador de rede aqui nesses 3 pontos aqui. Tem 3, dá para botar 3 redes lá na minha garagem. Então, o que não falta é rede lá em casa. É ótimo rede, mas para você dar uma descansada. Não é para você dormir toda noite. Por quê? Porque imagina só, a gente tem... Não adianta você... não. Imagina só, a gente tem a nossa curvatura fisiológica da coluna. Parte cervical tem a lordose cervical e na lombar tem a lordose lombar. E na torácica tem a cifose lombar. Cifose torácica, desculpa. Então, assim, quando você deita na rede, toda essa curvatura fisiológica não vai sumir, porque ela vai ficar em forma de C. Então, a lombar vai ficar retificada, entendeu? A tua cervical também. E aí vai fazer o quê? Gerar dor, entendeu? Então, assim, é aconselhável não dormir de rede. Não recomendo. Não adianta. Pra você ter ideia, no que meu eu tô quarto... falando. Descansar é uma coisa. Você, depois do almoço vou descansar na rede. Beleza. Show. 1 horinha ali, bacana. Agora, você passar a noite inteira, não dá. Não dá. Ai, não. E tem paciente que fala, doutor, a minha dor só passa quando eu durmo na rede. Aí eu falei, uma hora vai chegar, você vai levantar da rede, não vai conseguir botar os pés no chão, vai ficar fraco das pernas, tu vai cair. Entendeu? Que já aconteceu isso com o paciente também. Então, é um veneno pra coluna, rede. Não dá. O certo é você dormir numa cama normal, adequada, e de lado. Você tem que olhar a coluna, ela tem que estar retinha de lado. Travesseiro, no pescoço, não então, é na cabeça. Dormir de bruço também não? Não, jamais. Não. Meu Deus. Dormir de lado com o travesseiro entre a ponta da orelha, ponta do ombro, bem no triângulo aqui do pescoço aqui, um travesseiro. Porque se você botar a cabeça só no travesseiro, tu vai mexer com o torcicolo, porque a tua cervical não tá apoiada, entendeu? O outro travesseiro entre as pernas, né? Geralmente quem dorme de lado tende a cruzar, botar uma perna por cima da outra. Isso vai fazer com que a tua lombar fique tensionada, vai fazer uma rotação da lombar. Imagina você dormindo 6, 8 horas por dia e aí naquela posição.
Então, tua coluna lombar vai amanhecer ruim, vai amanhecer com dor. Então, tem que botar um travesseiro entre as pernas para que evite isso. E dormir com uma perna encolhida e outra esticada também prejudica? Não. Nesse caso, não. Você tá dormindo de lado, o importante é estar dormindo de lado. Mas evitar que a perna fique entrelaçada uma por cima da outra. Entendeu? Porque aí não vai ter a rotação da coluna lombar. Então, evitar todas essas partes aí que, com certeza, a maioria também das dores é em decorrência da pessoa de dormir de forma errada. Entendeu? Se você dorme de forma errada, consequentemente, você vai amanhecer com dor. Isso aí é certo. Tira e queda, né? É. E outros exercícios que o senhor recomenda para uma pessoa que não tem esse cuidado na hora de dormir, na hora do trabalho? Quais exercícios o senhor indicaria para uma pessoa que já não tem esses cuidados, mas para tentar compensar essa falta de cuidado? Assim, muita gente passa muito tempo no trabalho, não tem tempo de estar... Às vezes a pessoa fala assim, não tenho tempo de nem ir para academia. Aí você pega e passa e pensa, o dia tem 24 horas, se ela tirar 1 hora de 24 horas, será que não dá? Então, assim, é muito relativo. Tem pessoas que trabalham direto e tem pessoas que acordam 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para ir para academia. Isso aí eu tiro o chapéu, porque eu não consigo acordar esse horário. É muito... Ainda tá no melhor do sono ali ainda. Então, assim, essas pessoas que passam muito tempo trabalhando, sentar, ficar na posição correta, botar o monitor na altura da cabeça para não ter que ficar levantando e baixando a cabeça, levantar um pouco, alongar toda a musculatura, puxar, esticar os braços, ficar em pé, fazer uma flexão de tronco onde você bota os braços, tentar botar os braços no chão, né, com a perna esticada. Isso vai estar fazendo um alongamento da cadeia posterior ali e da própria musculatura da coluna. Tem alguns exercícios específicos também, onde mais indo com um profissional para ele estar te repassando isso, te orientando a fazer em casa, entendeu? Então, assim, tem várias formas de você tá diminuindo essas dores. E outra coisa também, eu vejo que quando as pessoas elas sentem dor na coluna, instala aqui minha coluna rapidinho. Eu sei que isso pode causar um risco. E qual é o risco que isso pode causar para a saúde da pessoa? Nossa senhora, coluna... de instalar aqui meu pescoço rapidinho. A coluna em si é um negócio muito sério, porque imagina só, a coluna é uma das partes mais importantes do nosso corpo. Então, é de lá onde sai toda a raiz nervosa para inervar todo o nosso corpo, entendeu? Os pares de nervos saem de lá. Se você faz uma manipulação de forma errada, você pode estar fraturando uma vértebra, você pode estar fraturando uma costela, entendeu? Um paciente, vamos supor, um idoso, onde a maioria tem uma incidência de osteoporose, onde tem aquele desgaste da densidade óssea e tal, onde o osso fica mais fraco. Se você manipular um idoso desse de forma errada, vai fraturar a vértebra dele, vai lesionar ele, entendeu? Então, assim, é muito restrito, entendeu? Não existe isso. Vou chamar um colega aqui, faça aqui meu amigo, não faça isso. Vá com um profissional adequado, vá com uma pessoa que estudou, vá com aquela pessoa que saiba fazer o que é para fazer. Se você entregar a sua coluna em qualquer pessoa, vai ter consequências graves, não só para o paciente, mas com um profissional. Entendeu? Então, assim, recentemente teve uma paciente que deu entrada no HGR e tal, com uma fratura de cervical, onde foi manipulada por não sei quem foi a pessoa, e que deu entrada no HGR, fratura de cervical, entendeu? Não estudou, não sabia se já tinha uma lesão ali, então ficou complicado para o profissional, ficou complicado mais ainda para o paciente. Então, é muito sério isso, né? A nossa coluna, a nossa medula espinhal, onde é o principal ali. Se lesionou a medula, dependendo do nível, você vai ficar ou paraplégico ou tetraplégico. Se você manipular uma cervical e lesionar a tua coluna, a medula, vai ficar tetraplégico, entendeu? Então é muito sério, você tem que saber fazer. Para manipular uma cervical, a gente tem um teste que a gente chama de da artéria vertebral, onde você faz esse teste para ver se o paciente vai suportar aquela manipulação ou não, né? Ele apresenta alguns sintomas.
E aí é característico ali dele ali, tontura, náusea, vontade de vomitar, o olho fica balançando para um lado para o outro, que chama de nistagmo. Então, tem algumas características desses pacientes. Se apresentar isso, você não pode manipular. Não pode manipular uma cervical dessa. Você vai lesionar o paciente, você vai prejudicar ele. Então é muito sério isso. Não entregue sua coluna para qualquer profissional. Estude, veja quem é o profissional que você está indo, veja quem é direitinho para não ter problemas futuros. Entendi. E também, o senhor falou dos idosos, as crianças também, né? Tá em formação, principalmente menores de 7 anos. Eu vejo que como as crianças, elas ficam muito tempo no celular, ficam a maior parte do tempo com as mãos na altura do peito e a cabeça para baixo. E isso eu acho, assim, um absurdo, né? E quais são os cuidados que os pais devem ter com a coluna das crianças? É importante isso aí. Hoje em dia, as telas das crianças é bem difícil de estar tirando, né? Ainda mais quando você acostumou seu bebê ali, a criança, desde pequenininho, tá com aquela tela. Eu vou deixar ele aqui no computador, no tablet, para entreter ele, para ele não ficar me aperreando, entendeu? E aí isso gera uma consequência futura, porque a criança não sabe ali, entendeu? A consequência que ela tá tendo naquela região da coluna. Muitas horas por dia com o pescoço flexionado. É como se você tivesse com uns 20 quilos em cima da tua cervical ali. E criança não sente, né? Não sente, porque a musculatura tudo novinho ali, tá em fase de crescimento e tal, então ele não vai sentir. Ele vai sentir mais lá pra frente, entendeu? As consequências vêm lá na frente, depois de 10 anos, 12 anos. Então, essas consequências são bem graves, né? É bem propício ter hérnia de disco futuramente, entendeu? Ter uma própria lesão da parte de inervação ali, daquela parte ali da cervical e torácica, por muitas horas ali, envergado naquela posição onde não é adequado para a pessoa, né? O certo seria o quê? Você botar o tablet numa mesinha ali, da altura dele, já que não consegue tirar, então bota da altura dele para ele ficar. Só que é meio difícil, porque a criança quer ficar pegando, quer ficar mexendo, trocando de vídeo, trocando de jogo, enfim. Então tem uma série de coisas. Então, o ideal era o quê? Que você converse com a criança, veja, comece a introduzir isso para ela e falar assim, tem que ser desse jeito e tal. Modifica, levanta mais a tela, levanta a cabeça, bota a cabeça para trás. O meu filho mesmo em si, ele quer toda hora tá com a cabeça baixa e toda hora eu tô corrigindo, entendeu? E a forma de sentar também, eu vejo que as crianças, elas gostam muito de sentar em W. Sim. Né? Com os joelhos para fora. Ou senta assim, ou já senta na cadeira deitando, né? E aí isso gera uma consequência grave demais para a coluna futuramente, entendeu? Isso é o que eu falo, ao longo de anos e horas você vai fazendo, e aí vai acontecendo isso. Meus filhos, meu mais novo tem 13 anos, e eles treinavam karatê. E eu já ajustava ele antes de campeonato, antes de treino, e eles pegavam e falavam assim, pai, meu chute saiu mais alto, saiu mais forte, saiu mais fácil, por quê? Porque você liberou aquela articulação que estava presa, entendeu? Então, até para a criança, tem quiropraxia também. Dá para fazer a quiropraxia na criança também. Então, entendeu? Quiropraxia não tem idade? Tem idade e, assim, é relativo. O que eu falei, que um idoso ele está mais propenso a ter outras doenças relacionadas à própria idade, da osteoporose em si, né? Onde o osso fica mais fraco. Então, a gente consegue fazer, mas aplicando outras técnicas da quiropraxia nesse paciente, entendeu? Tem, a gente chama do tiquezinho, que é um aparelhozinho que a gente vai aplicando nele. Tem outras técnicas também que dá para ser colocadas sem estar manipulando esse paciente, sem estar instalando ele, e que tem o mesmo benefício. Tem mais alguma coisa sobre a quiropraxia que a gente deixou de abordar? Se eu queira destacar Quiropraxia é um ramo muito bom dessa área da saúde, onde a gente trata o paciente... É um tratamento imediato, entendeu? Você chega com dor e sai sem dor. Maioria dos casos. Não é todo caso que é assim, mas uma grande maioria sim, né? Aquela parte convencional e tal, eu sempre falo assim pro
para as pessoas estarem se aprimorando a cada dia mais, né? Porque o paciente não quer saber o que tu vai fazer com ele quer saber que tu vai tirar a dor dele. E principalmente que você tire na primeira sessão, entendeu? Então, assim, é muito relativo. Então, a quiropraxia, eu voltei para essa área justamente por causa disso. É uma coisa imediata. O paciente chega com dor e sai sem dor muitas vezes. Então, ele fica muito alegre com isso. Ele fica contente. E a gente explica, não é só nessa que você precisa fazer. Precisa vir mais vezes, tal, pra gente estar fazendo essa manutenção e estar corrigindo as próprias lesões que pode estar vindo a agravar no decorrer do tempo dos dias. E às vezes acontece, tem muito paciente que segue a risca, tem outros que não. Ele fala assim, pô, fiquei bonzinho. Aí, daqui 3 meses ele me liga. Ei, rapaz, eu tô ruim de novo. Aí eu falei, eu te falei pra te fazer o tratamento, tu não quis, mas volta de novo aqui. Aí ele volta de novo, aí a gente passa a mesma orientação. E fala pra ele, volta de novo daqui 1 semana, daqui 2. Só que não volta. Aí passa mais um tempo, aí faz isso, mesma coisa. Então a gente não aconselha fazer isso. Mas assim, a parte da quiropraxia é muito gratificante em decorrência disso, né? Onde o paciente fica muito... tem um ganho de alívio de dor cerca de 70%, 80% numa única sessão. Então, é bom demais, tanto para nós profissional quanto para o próprio paciente. Entendi. E não precisa nem estar tomando remédio. Não precisa estar tomando remédio para aliviar as dores. Se você continuar, se você fizer a quiropraxia, as sessões da forma correta, o tratamento inicial e depois o que a gente chama de manutenção, você não toma remédio para dor em coluna. Você elimina isso. Não existe dor. E toda vez que ele vai, os estalos diminuem. Entendeu? Porque quando você manipula aquela área ali, aquela articulação da coluna todinha em si, o organismo entende que, opa, eu tenho que ficar nessa posição. E o organismo vai fazendo um autoajuste ali daquela parte onde foi manipulada. Então, assim, cada vez que ele vai lá, diminui os estalos, vai diminuindo. Eu falei, isso aí tá dando resultado positivo. Por quê? Porque você tá diminuindo esses estalos. Então, a gente tá tendo um resultado positivo em relação a isso. Então, só de você parar de tomar remédio para... tô com dor na coluna, vou tomar um Tandrilax aqui. Entendeu? Então, já é um grande ganho aí. Entendi. Muito obrigado, Wonder, por trazer esses esclarecimentos sobre toda a nossa estrutura lombar. Isso é tudo muito importante e é um assunto emergente e urgente, né? Sim. Tratar sobre isso. Então, conversamos hoje com Wonder Fonteles, fisioterapeuta e quiropraxia. E se você quer acompanhar mais assuntos relevantes e importantes para a sociedade, acompanhe Entrevistas DPE no YouTube, Spotify e Deezer. É só pesquisar defensoria.rr. Tchau, tchau!